Continuidade ao estudo de termologia, falamos para você nesse momento conceitos importantes, tais como temperatura e calor. Para que a gente possa se situar, lembrando a você o que é que vem a ser a termologia. A termologia, dentre outros ramos que a física possui, é aquela que vai se preocupar em explicar os fenômenos que ocorrem com as mudanças de temperatura, com as transferências de energia térmica, que a gente conhece como calor. Traduzindo isso, a física vai ficar, através da termologia, observando quais são os fenômenos que ocorrem quando você tem um aquecimento, quando você tem um resfriamento. Via de regra, os corpos, quando aquecidos, eles irão dilatar, ou seja, aumentar de medidas, e quando resfriarem, eles irão contrair. Existe também uma relação direta com a energia cinética, né? Energia cinética é energia de movimento. O corpo, quando está aquecido, ele se movimenta mais, as moléculas se deslocam em maior velocidade. Quando ele foi resfriado, esse movimento ele perde em energia cinética, ele perde em velocidade. Então, a termologia vai ser o ramo da física que estuda esses fenômenos envolvendo o quê? Os aquecimentos, os resfriamentos, as mudanças de estado físico. O conceito inicial, que é o conceito de temperatura, vincula o conceito a uma associação direta com o estado de movimentação. Então, quando um corpo está com muita agitação, quando as partículas se movimentam bastante, significa que a temperatura é elevada. Lembre-se, por exemplo, do gelo e da água em ebulição. Quando eu deixo a água a 0 graus Celsius, que ela solidifica, as moléculas estão um pouco agitadas, temperatura baixa. Quando eu aqueço a água até ela ferver, as moléculas estão muito agitadas, temperatura alta. Para que eu possa medir a temperatura, para que eu possa mensurar o que eu estou falando, eu preciso de uma escala, eu preciso de uma referência. Essas escalas são chamadas de escalas termométricas. E os dispositivos utilizados para fazer esta marcação, para fazer esta mensuração, denominam-se termômetros. Tudo que você utilizar para medir temperatura, você vai chamar de termômetro. Veja aqui do lado. Aqui nós temos um termômetro. Ali tem um líquido vermelho no seu interior, que aparentemente a gente gostaria de representá-lo como se fosse o mercúrio. Existem vários tipos de termômetro. O termômetro clínico, que é aquele que a gente utiliza, por exemplo, para a temperatura corpórea. O termômetro de lâmina bimetálica, que é muito comum a gente encontrar essas estruturas em câmaras frias, etc. Os termômetros a gás e os termômetros de rua, que são aqueles termômetros digitais. Vamos dar uma olhada em cada um deles. Olha aqui o termômetro clínico. Esse termômetro clínico é aquele que usualmente a gente vai fazer a medição da temperatura do corpo humano, variando entre 35 e 42. Porque se passar de 42, meus amigos, então o bicho já não precisa mais medir, não, já foi. Esse termômetro, muitas vezes, quando você é criança, quer fazer algum experimento lá no 4º ano, 5º ano, pega o termômetro e coloca dentro d'água que está aquecendo no fogão para ver a temperatura. Passou de 42, quando a água começa a entrar num processo de temperaturas mais elevadas, esse termômetro vai quebrar. Ele não foi feito para medir temperatura de água fervendo no fogão. Termômetro de lâmina bimetálica, eu acabei de comentar com você, a gente encontra muito isso em forno, a gente encontra isso aqui em câmara frigorífica, tá? Naquelas câmaras frias dos depósitos de bebidas, né, que eles mantêm submetidos a uma temperatura baixa para manter gelada sem congelar. Esses termômetros são chamados de lâminas bimetálicas. Aqui nós temos um termômetro a gás, que faz uma relação direta entre pressão e o comportamento em relação à altura da coluna. Muito usado aonde? A gente encontra muito isso em laboratórios, tá, pessoal? E o último termômetro que eu coloquei aqui para a gente relembrar são os termômetros de rua. Quando a gente anda nas grandes cidades, por exemplo, é muito comum se deparar com esse tipo de termômetro. Equilíbrio térmico. O que é que vem a ser equilíbrio térmico? O nome já diz tudo. Equilíbrio térmico é quando você tem num sistema todo mundo com a mesma temperatura, tá? Então, se eu pego 2 ou mais sistemas, 2 ou mais estruturas e coloco aproximadas, se eles estiverem com temperaturas diferentes, como é o caso aqui do A e do B, qual a temperatura do A? 80 graus. E do B? 40. O que é que vai acontecer? Vai acontecer transferência de energia. Aí a gente aproveita e faz o conceito de calor. O que é calor? Calor é a transferência de energia, é energia térmica em trânsito. Portanto, ninguém tem calor. Se é energia em trânsito, ninguém possui calor. Nós podemos até ter a sensação de. Então, o que é que acontece aqui? O A vai fornecer energia térmica para o B até ambos ficarem com a mesma temperatura. Então, todos os corpos, eles vão tender, de forma espontânea, a atingir o equilíbrio. Quando eles estiverem com as mesmas temperaturas, você diz, opa, atingiu o equilíbrio térmico.
Lembra quando a gente prepara banho de recém-nascidos? O que é que você vai fazendo? Você vai pegando água quente e vai colocando na água fria até atingir a temperatura ideal para banhar a criança. Aquilo ali já é o equilíbrio térmico. Partículas de água quente fornecem parte de sua energia de agitação para as partículas de água fria. Olha aqui, ó. Daqui você fornece quente, e junto da fria vai ter uma água com a mesma temperatura. Aqui aconteceu o quê? A troca de energia, aconteceu o equilíbrio térmico. Depois que atinge o equilíbrio térmico, todo mundo está com a mesma temperatura, aí não tem mais troca de energia. Aqui está a conceituação de calor, já tinha feito anteriormente, né? O que é calor? Transferência de energia. De onde para onde? Do quente para o frio. A física não tem definição para quente e frio, tá, pessoal? Por quê? Porque quente e frio precisa de uma referência, precisa de um comparativo, de algo que você tenha como sendo o referencial para você analisar. Nem sempre aquilo que a gente considera quente é para uma determinada avaliação quente como a gente imaginaria que fosse. Basta lembrar, por exemplo, da temperatura em determinados lugares, né? Você vai falar para o sujeito que mora lá no Polo Norte que 25 graus Celsius é frio, ele vai rir da gente, né? Unidades de medida de calor, no sistema internacional a gente utiliza o Joule. Joule é medida de energia. E aqui a gente colocou para você não esquecer a unidade de caloria, muito importante, tá? Caloria significa 4,18 joules. Ou, arredondando, muitas vezes a gente vai encontrar exercícios com esse valor arredondado. Seria o quê? 4 joules. Uma caloria, 4,18 joules ou simplesmente 4 joules. Na resolução de problemas, a gente utiliza muito a unidade de caloria, mas pode ser que direto, na forma do sistema internacional, você também se depare com esses exercícios. O que é caloria? Trouxe aqui para você a definição de caloria. Quando a gente consegue mudar a temperatura em 1 grau Celsius de uma determinada estrutura de água, no caso 1 grama, a gente pegar 1 grama de água a 14,5 graus Celsius, presta atenção. Aí você pega, fornece calor para ela, ela muda para 15,5 graus Celsius, ou seja, qual foi a variação aqui? De 1 grau Celsius. Quando você conseguir fazer isso, você está diante do conceito de caloria. Caloria é você fornecer energia a uma massa de 1 grama de água e fazer com que a sua temperatura varie em 1 grau. Ó. Vai de quanto aqui para quanto? No exemplo que eu te dei, 14,5 para 15,5. Agora vamos para a segunda e última parte da nossa revisão. Processos de propagação de calor. O calor se propaga, meus amigos, de 3 maneiras diferentes. Ou seja, eu posso ter uma mudança de energia de um corpo para outro, ou de maior temperatura para uma menor temperatura, de 3 maneiras diferentes. Quais são elas? Condução. Condução acontece nos estados sólidos, presta atenção. Como assim? Vamos pegar, por exemplo, preparar uma macarronada e por algum motivo você esqueceu a espátula lá dentro da panela. Quando você for buscar essa espátula, se ela for uma espátula metálica, por exemplo, ela vai ficar totalmente aquecida. Isso aí é uma estrutura denominada condução. Condução é quando eu tenho a propagação de calor através de sólidos. Lá na chácara tem um fogão a lenha, aquela chapa de ferro, onde a gente coloca as panelas sobre ela e coloca a lenha ali embaixo. Aquela chapa, quando aquece, ela vai ser aquecida por um processo denominado condução. Quem está ali em cima vai receber o calor, o toque da estrutura sólida vai ser condução. Beleza? Convecção. Quando é que eu estou diante de convecção? Convecção, amigos, ocorrerá nos fluidos. Propagação de calor nos fluidos. Aí você tem que lembrar o que são fluidos. Fluidos são líquidos ou gases. Os fluidos são líquidos ou gases. Uma transmissão de calor através de líquidos ou gases, eu já vou chamar de convecção. Alguns exemplos. O ar-condicionado funciona por convecção. O ventilador é convecção. A brisa do mar é convecção. O que mais? O radiador do automóvel, aquele processo de você manter o motor refrigerado para que aquela estrutura não fique superaquecida, é convecção. O que mais, Vanks, que a gente poderia citar? O funcionamento de uma geladeira, o ar frio descendo e o ar quente subindo, tudo isso é convecção. E por último, irradiação ou simplesmente radiação, tá? Você pode chamar radiação ou irradiação. O que seria isso? É a propagação de calor através de ondas eletromagnéticas. Essa daqui se propaga em qualquer meio, incluindo o vácuo. Ah, quer dizer então que o calor que vem do Sol
que a gente recebe as ondas térmicas, o calor oriundo da nossa estrela maior aqui, que é o Sol. Ela é um processo de propagação por irradiação? Sim. Se não pudesse se propagar no vácuo, essa energia oriunda do Sol não chegaria até nós. Então, esses são os três processos, amigos. Vamos, se eu vou para uma fogueira, como tem aqui embaixo, eu me aproximo da fogueira, o calor que chega até a mim é o quê? Irradiação. Beleza? Então, vamos lá. Olha aqui os exemplos que eu trouxe para vocês. Condução, processo de propagação de calor, no qual a energia térmica passa de partícula a partícula em um meio. Uma condução que se dá, eu te dei esse exemplo da colher que ficou esquecida dentro da panela aquecida. Aqui eu estou te dando um exemplo de uma barra metálica. Você está aquecendo aqui, ó, e o calor vai se propagando através de uma estrutura sólida. Condução. Condutores térmicos e isolantes térmicos, só para a gente lembrar aqui a diferença entre eles. Condutor térmico, o nome já diz tudo, é aquele que é um facilitador, é um material que permite a condução de calor acontecer. Exemplos, metais. Isolantes, olha aqui, ó, um exemplo clássico. A panela aqui metal, ela seria o quê? Exemplo de condutor. Aqui, esse cabo de madeira seria um exemplo de isolante. Isso aqui é um condutor, isso aqui é um isolante. Existem algumas panelas, eu vou até citar umas panelas que tem na minha casa. Muito bonitas, né? Panela de inox, totalmente de inox, incluindo o cabo. Existe um erro gravíssimo na confecção dessas panelas. O cabo não poderia ser de metal da mesma forma que a panela, porque você aqui, tudo sendo de metal, como é o caso dessa panela que eu estou citando que tem lá em casa, tudo de metal, o que é que vai acontecer? O cabo vai aquecer junto com a panela como um todo. Vai ficar ruim de manusear. Bonito esteticamente, errado fisicamente. Isolantes. Se condutores facilitam a condição de calor, ou seja, a transmissão de energia térmica, os isolantes vão fazer o quê? Materiais nos quais ocorre pouca ou nenhuma transmissão de calor. Coloquei aqui, ó, as colherzinhas de madeira, olha que maravilha. O isopor, tá vendo? São materiais o quê? Madeira, isopor, são materiais isolantes. Segundo processo que a gente trouxe para você aqui, convecção. Isso aqui é o funcionamento de um motor, tá, pessoal? Isso aqui é um motor de um automóvel, isso aqui é o funcionamento de quem? Do radiador. Ah, estou visualizando. Aqui dentro tem água, Vanks? Tem. O radiador, ele tem que manter a água a uma temperatura do máximo de 90 graus Celsius. Para quê? Para manter a refrigeração do motor. Se você deixar o motor muito quente, o que é que vai acontecer com esse conjunto de estruturas aqui, ó, esses pistões, essas válvulas, etc. Elas vão superaquecer, dilata, vai fundir o motor, você vai perder o motor. O que é a convecção? É o processo de propagação no qual a energia térmica se propaga pela movimentação de massas líquidas ou gasosas. Líquidas ou gasosas são o quê? Fluidos. São os fluidos. Que alteram suas posições no meio devido a quem? A densidade. A principal característica da convecção é a diferença de densidade nas posições consideradas, tá? Aqui o exemplo aqui, tá vendo o ar-condicionado funcionando? Esse nosso amigo aqui, ó. Transferência de energia por convecção só ocorre em materiais fluidos, líquidos ou gases. É um fenômeno cíclico no qual formam-se correntes de convecção, ou seja, o fluido, a água mais quente tende a subir e o mais frio tende a descer. Ar frio desce, ar quente sobe. Por isso que a gente tem que colocar o ar-condicionado na posição elevada. E aqui também mais um exemplo de convecção, tá vendo que maravilha? O que é isso aqui, Ivan? Esse desenho aqui? Isso aqui está mostrando para você o movimento do ar aqui dentro. O que é que acontece nessa refrigeração aqui? O que acontece aqui na geladeira é que o ar frio desce e o ar quente sobe. Aqui é um exemplo de que, Ivan? Isso aqui seria uma chaleira ou uma panela quando aquecida. Também vai acontecer. Esse contato aqui, pessoal, esse contato bem aqui seria condução, mas o movimento dos líquidos ali no interior ou dos gases é convecção. Aqui outro exemplo de convecção, tá vendo aqui? Esse exemplo, essa imagem tão bonita. As brisas que ocorrem nas regiões litorâneas podem ser explicadas pela existência de correntes de convecção. Para quem gosta do litoral, sabe que durante o dia a areia fica quente, né? Ela absorve mais calor e a água fica mais fria. À noite é o contrário. À noite é o contrário. A areia fica mais fria, a água fica mais quente. Tá? Por quê? Porque aí você tem menor liberação de calor ou maior liberação de calor. De dia, a água está mais fria, a areia está mais quente. De noite, a areia está mais fria, a água aquece.
E o último processo, a irradiação, ou simplesmente radiação, é o processo que acontece o quê? Na forma de ondas eletromagnéticas. Acontece em qualquer tipo de material. Além disso tudo, ele ainda consegue se propagar no vácuo. Sólido, líquido, gasoso e no próprio vácuo. Tá? Aqui a gente colocou uma imagem para você lembrar, ó, a energia do Sol que viaja no vácuo e aquece o nosso planeta. Essa energia que sai daqui para cá, ela consegue velocidade de 300 mil km por segundo. É uma onda eletromagnética. Ela vai gastar 500 segundos para chegar do Sol para a Terra. 8 minutos e 20. 8 minutos e 20 segundos. Tá? Então, os raios solares que nos atingem nesse instante, eles saem do Sol a 8 minutos e 20 segundos. A 500 segundos, uma velocidade de 300 mil km por segundo. Se eu quiser saber qual a distância entre a Terra e o Sol, basta fazer 300 mil vezes 500. Aqui eu trouxe um exemplo de estufa, você já deve ter entrado em alguma. A estufa, ela tem a característica de que você tem um processo de radiação, né? Você tem transmissão por radiação eletromagnética. O calor vem para cá, você mantém aqui essa estrutura nessa condição. A maioria das estufas, elas são feitas dessa maneira, para manter aquela estrutura aquecida. Você pode utilizar aqui em cima plástico, você pode utilizar vidro, etc. Ó, aqui, ó. Ah, por isso que tem aquele nome do efeito estufa? Sim, o efeito estufa, o planeta Terra precisa dele. Nós precisamos do efeito estufa para nos mantermos em condições de sobrevivência. Agora, se eu extrapolo esse efeito estufa, aí nós vamos ter problema, tá bom? Presença de vapor de água e gás carbônico faz a atmosfera reter grande parte das ondas emitidas pelos objetos da superfície terrestre. Esse efeito é fundamental para que a Terra tenha uma temperatura média adequada. É necessário o efeito estufa, sim. O problema o que é? O problema é o excesso, o problema é quando a gente extrapola dos limites. A preocupação dos cientistas é porque as atividades humanas estão aumentando muito esse efeito, principalmente com o quê? Emissão de gases poluentes. Por isso que a gente tem essa necessidade, essa busca de fontes de energia que sejam fonte de energia limpa, que emita para a natureza, para a atmosfera de uma forma específica, uma quantidade de gases poluentes de menor porte ou quase nenhum, tentar eliminar logo, né? Se a gente tem, de um lado, o efeito estufa sendo benéfico para nós, que a gente precisa para nós sobrevivermos, quando ele é de forma acentuada, ele pode ser um problema, uma catástrofe. Qual a diferença mesmo entre calor e temperatura? Calor é a forma de transferência de energia de um corpo para outro, energia térmica em trânsito. E o estado de agitação é a temperatura. Isso posto, amigos, a gente consegue fazer uma revisão rápida do que a gente já tinha estudado. E o mais importante agora é partirmos para a resolução de exercício. Eu convido a você a localizar em sua apostila, na página número 34, a primeira sequência de exercício. O primeiro exercício lá de sua apostila diz o seguinte: indique a alternativa que associa corretamente o tipo predominante de transferência de calor que ocorre nos fenômenos a seguir. Bom, quais são os processos mesmo, pessoal? Vamos lembrar? Condução. Acontece quem? Nos sólidos. Convecção. Acontece como? Nos fluidos, líquidos e gases. E a radiação ou irradiação? Ondas eletromagnéticas. Então vamos lá. Primeiro deles que ele te mostra aí qual é. Aquecimento de uma barra de ferro quando sua extremidade é colocada em uma chama acesa. Isso aqui é o que, pessoal? Estado sólido, né? Isso aqui seria o quê? Condução. Aquecimento do corpo humano quando exposto ao sol. Bom, exposto ao sol, isso aqui vai ser através de ondas eletromagnéticas. Isso aqui vai ser radiação. Vento que sopra da terra para o mar durante a noite. Vento é fluido, líquidos e gases. Isso aqui é o quê? Convecção. Por favor, não erre isso. Qual a alternativa que teria condução, radiação e convecção? Letra D, na questão de número 1. Já na questão de número 2, questão do Enem, diz assim: em dias com baixas temperaturas, as pessoas utilizam casacos ou blusas de lã com o intuito de minimizar a sensação de frio. Fisicamente, essa sensação ocorre pelo fato de o corpo humano liberar calor, que é a energia transferida de um corpo para outro em virtude da diferença de temperatura entre eles. A utilização de vestimenta de lã diminui a sensação de frio por quê? Vamos pensar aqui? Presta atenção. Está aqui você. Pronto, está aqui. Aqui é a Mariazinha. Pronto, aqui é a Mariazinha. A temperatura dela gira aqui em torno de 36,5, 37. Num dia frio, vamos colocar aqui 15 graus Celsius, o que é que vai acontecer? Ela vai liberar calor para o meio.
É como a gente está lá no deserto. Ó, o sujeito está lá no deserto. Lá no Saara. Durante o dia, 50 graus Celsius. O que é que vai acontecer? Essa moça está a 36,5. Aí, o que é que vai acontecer? Ela recebe calor do meio. Porque o calor é energia térmica em trânsito. O calor é energia térmica em trânsito. Ah, só para dar um toque aqui para você com relação ao deserto. Durante o dia, lá no Saara, 50 graus Celsius. À noite cai para zero a temperatura. Nossa, então eu preciso de que tipo de roupa? Vou já falar. Então vamos lá aqui. Por que a lã é interessante utilizar no dia frio? Às vezes a gente fala assim, nossa, eu vou pegar o meu cobertor para ele me aquecer. Fisicamente isso está errado, amigo. Você está a 36,5. Quando você pega o seu cobertor num dia que está 20 graus Celsius, ele está a 20. Você aquece o cobertor. Você aquece o cobertor. Ele fica quente por causa do teu calor, da quantidade de energia que tu libera para ele. Depois é que você vai ter essa sensação de que está sendo aquecido porque ele já está na temperatura mais alta. Quando, por exemplo, seu irmão ou sua irmã fica deitado lá na sua cama antes de você dormir, quando você vai dormir, os lençóis estão aquecidos. Por quê? Porque aquele seu irmãozinho ou a sua irmãzinha transferiu energia térmica na forma de calor para o lençol, porque o lençol está normalmente na temperatura ambiente. Então, o que a gente tem nessa questão é que um material como uma blusa de lã, ela vai fazer o que para nós? Ela vai evitar que o corpo humano libere calor para o meio, porque está frio, então você ia perder. Então a roupa de lã vai evitar que você libere calor para o meio. Vamos ver aqui as alternativas? A utilização de vestimenta de lã diminui a sensação de frio. Por quê? Possui a propriedade de gerar calor. Não, onde já se viu uma blusa de lã gerar calor? É construída de material denso que não permite a entrada de frio. Não é o frio que chega até você, é você perder calor para o meio. A blusa de lã diminui a taxa de transferência de calor do corpo para o meio. Opa, essa é a resposta. É isso aqui que eu te mostrei, ó. O dia frio, o problema é você ceder calor para o meio, não é o meio ceder frio para você. Não existe isso de ceder frio. O deslocamento de energia chama-se calor. Ninguém transfere frio, isso não existe na física. Por favor, não cometa essa barbaridade. Questão de número 3, nós temos uma tirinha também do Enem que diz assim, ó. A tirinha faz referência a uma propriedade de uma grandeza física que, em função do jornal utilizado pelo homem, é de... Vamos pensar aqui. Vamos primeiro ler essa tirinha? Aqui ele está com muito frio, chegou um jornal, ele se enrolou e aí fez uma piadinha do tipo, pelo menos eu fico por dentro das notícias. Ele se enrolou com o jornal. Qual é a intenção dele? Olha aqui, o corpo, presta atenção, ele está a 36,5. Aqui fora está frio, então está uma temperatura menor do que 36,5. O que ele está evitando? Ele está evitando o quê? Ele evita, o jornal vai servir para quê? Evitar perder calor para o ambiente. Concorda comigo? Ó, é o mesmo raciocínio da blusa de lã. Exatamente, mesmo raciocínio. Então, ó, letra A. Absorver a umidade que dissipa o calor. Que é isso? As alternativas parecem umas coisas absurdas. Impedir que o frio do ambiente penetre. Muitas vezes, quem não estudou física pensa que é isso aqui. Ó, tá, o jornal não deixa o frio entrar. Não é isso. O jornal não deixa o calor sair. A energia ser perdida, tá? C. Manter o calor do homem concentrado. Não. Restringir a perda de calor para o ambiente. Essa é a resposta. Então não esqueça. Corpo quente, corpo frio, energia em trânsito, chama-se calor. É assim. Vamos para mais uma. Questão de número 4. Lá na questão de número 4, o que é que o autor diz? Uma garrafa e uma lata de cerveja permanecem durante vários dias em uma geladeira. Quando são pegas com as mãos desprotegidas para serem retiradas da geladeira, tem-se a impressão de que a lata está mais fria. Então você tem uma latinha de cerveja aqui e você tem uma garrafa de cerveja aqui. Aqui, metal. Aqui, vidro. O que é que o metal e o vidro têm de diferentes? O que é que o metal e o vidro apresentam de diferentes? O que eles têm de diferentes, amigos, são as condutividades. Como assim, Vanks? Tem diferença de condutividade? Como assim? O metal,
Ele aquece muito mais, ele resfria muito mais. Já tentou tomar café numa xícara de alumínio? Pois é, é muito complicado. Um copo de alumínio, porque xícara eu acho que nem deve produzir, mas o copo de alumínio, se você colocar café no interior dele e tentar tomar, é muito difícil. A sensação acontece de você colocar a mão no vidro e no metal, mesmo submetido à mesma temperatura, porque as condutividades deles são diferentes. Tá? O metal, por ter essa característica, aquece mais rápido e resfria mais. Aquece mais e resfria mais. O vidro aquece menos e resfria menos. Então vamos ver as alternativas. Esse fato é explicado pelas diferenças entre temperatura da cerveja na lata e da garrafa? Não. Capacidade térmica da cerveja e da garrafa? Não. Os calores específicos dos dois? Não. Os coeficientes de dilatação? Não. As condutividades? Exatamente. Quem é mais condutor? Metal. Então ele aquece mais? Aquece. Resfria mais? Resfria.